Bom, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o artigo 80 da LDB. O artigo 80 é justamente aquele artigo que trata da educação à distância, né, no Brasil. E vamos falar aqui, né, do princípio jurídico, né, do artigo 80. E queria deixar claro que essa não é uma reflexão original minha, né? Muito pelo contrário, estou partindo aqui desse publicado pela professora, amiga, né, Lígia, que tem publicado no seu LinkedIn, né, essa discussão. Então, na verdade, eu queria agradecer, né, a sua publicação. Então, é exclusivo meu, pelo contrário, tá? Eu estou partindo aqui, que achei muito bom, muito interessante, e eu decidi compartilhar esse vídeo com vocês, então, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, então, né, sobre essa temática, né? Primeiro, entendendo que a educação à distância tem ganhado espaço e relevância, né? A gente sabe disso, os números demonstram isso, o último censo do ensino superior demonstrou, né, a importância da educação à distância no Brasil, que já alcançou o mesmo número de alunos, né, do ensino presencial. Isso é muito relevante, né? E a educação à distância, ela, no aspecto jurídico, tem um artigo específico que trata, né, da educação, desse tipo de educação, que durante muito tempo foi chamado de modalidade, né, mas o novo marco regulatório, eu acho que ele corrige, né, uma distorção, corrige uma nomenclatura que não era mais adequada, né, então, mas sim uma forma, um tipo, né, de oferta que a educação à distância. E aí, partindo da reflexão da professora Lígia, né, entendendo a questão do artigo 80 como princípio jurídico, né, então vamos entender que é um princípio, não é simplesmente uma regra, mas sim um princípio que deve ser respeitado. Vamos seguir aqui, então, né, essa reflexão. Né? Primeiro, entender, né, a partir da reflexão da professora Lígia, qual é a diferença entre regras e princípios. Né? Regras são justamente aquelas normas objetivas, né, que se aplicam a determinadas situações. Então, é aquela situação que fala, ou é isso, ou é aquilo. É tudo ou nada. São regras, né, que devem ser seguidas. Princípios são vai utilizar o princípio tem ali colocar o artigo 80, né, já partindo aí da perspectiva da professora Lídia, que eu estou concordando com ela, ele é um princípio e não uma regra, né? Claro que ambos possuem validade normativa, né, e são vinculativos, ou seja, tem que se respeitar, né, mas tem essa diferença entre regras e princípios, ok? É importante nós tratarmos dessa distinção. Então, o artigo, quando a gente olha o artigo 80 como um princípio jurídico, né, significa reconhecer a obrigação do Estado com a educação à distância, né, que é um princípio. Então, o Estado, né, o Estado Nacional tem que trabalhar e tem que investir e tem que implementar a educação à distância no Brasil. É um princípio, não é opcional, né? É claro que a sua aplicação, ela vai exigir interpretação, atualização, a tecnologia, ela se atualiza, as metodologias, elas se atualizam. Por isso que nós temos os decretos que regulamentam o artigo 80, de tempos em tempos eles estão aí sendo revistos, porque são novas tecnologias, novas reflexões, né, novas metodologias, né, que aparecem, que tem que ser considerada aí quando a gente vai pensar o artigo 80. Ou seja, não se trata apenas de uma lei isolada, né, mas é um compromisso contínuo do Estado com, né, a educação, e nesse caso, com a educação à distância. O que diz o texto legal, né? O que diz o artigo 80? Que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino. Entende aqui, ó, porque que a educação à distância não é uma modalidade, porque ela vai ser, né, desenvolvida e veiculada em todas as modalidades de ensino e de educação continuada, recorrendo a diferentes tecnologias de informação e comunicação. É claro que as tecnologias elas vão se desenvolvendo, né, elas vão se modificando no decorrer do tempo, né, mas não tem como pensar em educação à distância sem tecnologia, né, isso é importante. Nesse sentido, né, quando a gente parte do artigo 80 como princípio,
como, né, colocado ali pela professora Lígia, o poder público, ele deve incentivar, ele é o sujeito ativo do processo, é responsabilidade do Estado, é uma ação proativa, né? Então, é uma obrigação, tem que ser feito, né? Então, incentivar envolve promover parcerias, regulamentar, financiar, criar condições de expansão para que o IAD, né, seja implementado com todas as condições necessárias no Brasil. Tá? Então, é fundamental que o Estado promova e vincule programas de ensino à distância. Desenvolver programas significa inovar, planejar, produzir, adaptar, né, ofertar cursos, difundir metodologias, democratizar o acesso. O IAD tem essa característica de democratização do acesso, né? Ou seja, educação à distância exige planejamento pedagógico, capacitação docente, recursos tecnológicos e infraestrutura. Por isso que quando a gente vai olhar os decretos, né, que saem, que são publicados em relação à educação à distância, esses pontos, né, são sempre ali, são sempre chamados a atenção, né? A gente sempre tem ali falando sobre capacitação docente, sobre tecnologia, necessidade de infraestrutura para atender, né, às necessidades de aprendizagem dos estudantes que estão matriculados e cursando, né, cursos ofertados, né, à distância no Brasil, ok? E é interessante que ele fala que é em todos os níveis e modalidades, né? Todos os níveis quer dizer que vai desde a educação infantil, tá, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e educação profissional, né, que está aí de forma transversal. É claro que não é a mesma coisa, eu não vou pensar em educação à distância no ensino fundamental e na educação infantil da mesma forma que eu penso no ensino superior. Isso é claro, a própria legislação cria restrições para isso, né? A própria LDB fala que no ensino fundamental, por exemplo, a educação à distância ela é emergencial, como aconteceu na época do Covid, por exemplo, né? Na educação infantil, muito complexo pensar a educação à distância, mas o uso de tecnologias não, né? Tem que ser já pensado, já tem projetos nesse sentido, né? Então tem que ser pensada, claro, adequada para cada nível e para cada modalidade. Modalidade aqui seria o EJA, educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação indígena, a educação quilombola. Então, pensar a educação à distância para essas realidades também, né? E focar na formação continuada dos professores, né? Que tem que ser capacitados, né? Para a educação à distância, para o uso de tecnologias, para entender como aplicar, né? As tecnologias e a educação à distância nesses níveis e nessas modalidades de ensino, né? E sempre recorrendo a diferentes tecnologias de informação e comunicação, né? Então, há um reconhecimento explícito da relação entre educação à distância e tecnologia, no artigo 80, né? A inovação é um elemento fundamental, né? Então, quando a gente está pensando em utilizar diferentes tecnologias, nós já estamos aí permitindo a inovação contínua, né? E lembrando que quando eu falo em acessibilidade, que é um elemento fundamental quando eu penso em educação à distância, a tecnologia está ali presente, a interatividade, a flexibilidade, que são elementos, né, básicos, né, balizares da educação à distância, né, a tecnologia pode garantir a própria personalização, né, do ensino. Implicações, né, e aí a professora Lígia era muito feliz, né, quando ela traz essas implicações, né, então, quando a gente olha o artigo 80 como princípio, nós temos que, né, que esse artigo, né, essa ideia, ela fundamenta e legitima políticas públicas permanentes, né, para a educação à distância. Então, é obrigação do Estado pensar, né, a educação à distância, garante suporte legal para investimentos em tecnologia de formação de professores. Então, o Estado investindo na formação de professores, investindo em edtechs, em desenvolvimento de tecnologia, né, e o Estado deve atualizar suas políticas de acordo com as transformações sociais, né? Então, isso é bem importante. Então, é importante a gente ter essa clareza, né? Quando a gente fala aqui em educação à distância, né? Quando nós estamos falando aqui nesse processo todo. Quando a gente pensa princípio, né? Nós estamos falando justamente de um fortalecimento da defesa de políticas públicas. Então, a política pública para o EAD, ela é duradoura, né? Ela é permanente e ela está sempre aí atrelada aos desafios contemporâneos, né, que a educação à distância ela exige, né, e ela promove. Então, é muito claro, né, essa relação e essa necessidade, né, em relação à educação à distância, né, em relação a esse processo todo,
tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, né? Só gostaria de chamar a atenção aqui novamente. Eu vou até voltar aqui, né, na página onde a gente faz a referência, né? Que essa é uma reflexão que é proporcionada pela professora Lídia, né? Então, obrigado, professora, por, né, trazer para nós essa reflexão tão importante, né? Que eu estou tentando aqui, de alguma forma, compartilhar, tá bom? Obrigado, pessoal, e até uma próxima oportunidade.